Ah, legal! Hoje nós vamos entrar nas cartas de Jesus às 7 comunidades da Ásia Menor, começando pela carta de Éfeso. Então, chega junto e vamos estudar! Antes da gente entrar efetivamente na carta a Éfeso, né, a igreja de Éfeso, vamos primeiramente trazer aqui algumas informações que são informações interessantes e importantes para a gente ter em mente antes de entrar na carta, para que a gente possa entender um pouquinho do contexto histórico e cultural dessa cidade. Primeiro, das 7 igrejas, provavelmente Éfeso é a maior igreja de todas. Possivelmente a mais antiga igreja. Ela devia ter lá os seus 40 anos de idade quando é escrita essa carta para a igreja de Éfeso. Vamos lembrar que ela é fundada por Priscila e Áquila, que estão vindo de Roma para Éfeso, juntamente com Paulo. Isso está escrito lá nos capítulos 18 e 19 do livro de Atos. Depois que Paulo passa por essa igreja, ela é assumida por Timóteo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, os 4 primeiros versos vão dar conta dessa informação. A tradição, ela vai nos dizer, e quem vai dizer isso é Irineu e Eusébio, que são um dos cristãos, assim, digamos, de uma segunda geração de cristãos, né? E Irineu e Eusébio vão dizer que João assumiu, o próprio João que escreve o livro de Apocalipse, ele assumiu a igreja de Éfeso depois de Timóteo. E uma coisa bem interessante de informação também é que Inácio, bispo de Antioquia, ele também vai escrever, anos depois, uma carta à comunidade de Éfeso, né, aos Efésios, e aí vai dizer do zelo doutrinário, o mesmo zelo doutrinário que a gente vai observar que na carta aqui do Apocalipse vai aparecer, ele também vai enaltecer os Efésios pela mesma qualidade, né? O zelo doutrinário. Igreja essa que estava sob a liderança de Onésimo. E aí, talvez a gente esteja falando aí do Onésimo, né? Aquele escravo fujão que Paulo menciona na carta que ele escreve a Filemão. Então, Onésimo pode ter sido um pastor também da igreja de Éfeso, né? Então, assim, foi fundada por Priscila e Áquila, juntamente com Paulo, sendo ali Paulo um primeiro responsável. Logo depois que Paulo sai, assume Timóteo. Aí já é a tradição que vai dizer que João assumiu depois de Timóteo. E também, assim, poderíamos dizer a tradição, porque é uma carta que se tem desse bispo de Antioquia que faz um elogio a essa igreja que está sob a liderança de Onésimo, né? E certamente todas as outras 6 igrejas foram frutos do trabalho missionário dos Efésios. Os Efésios, na sua propagação do evangelho, certamente foram, assim, né, a grande igreja mãe de todas as outras 7 igrejas. Essa cidade, ela é uma cidade assim, ela é um centro estratégico dentro do Império Romano, tanto pela questão cultural, como pela questão comercial e, sobretudo, religiosa. A gente tem um relato que no século 3 antes de Cristo, ou seja, a gente tem ali o ano 0, Jesus nasce, né? Então 3 séculos antes, essa cidade ela é totalmente destruída. Não, minto. A cidade não, o templo dela é destruído, parece que por um terremoto, alguma coisa assim. E aí, Alexandre o Grande, lembra do Alexandre o Grande, quando a gente estuda história na escola? Ele oferece ajuda para os Efésios para poder reconstruir o templo. E os Efésios, assim, de uma maneira bastante, digamos assim, habilidosa, né?
eles recusam a ajuda de Alexandre o Grande, dizendo que um Deus não poderia ajudar outro Deus a reconstruir o seu próprio templo, né? Então, assim, eles meio que dispensam o Alexandre o Grande, mas fazem um elogio a ele, né? Tipo assim, não, você é um Deus, e um Deus não pode ajudar outro Deus na construção do templo. Plínio, que é um historiador grego, ele está lá pelo ano 79, agora já depois de Cristo. Então, poderíamos dizer, né, se o Apocalipse foi escrito lá pelo ano 90, vamos colocar assim, Plínio só está um pouquinho antes disso. Ele vai dizer que Éfesos era a luz da Ásia, justamente por ele ser esse ponto, né, de cultural, comercial, e sobretudo de uma maneira religiosa. Então Plínio vai dizer, lá está localizado o templo de Ártemis ou Diana. Ártemis é o nome que os gregos dão à deusa da fecundidade, e Diana é o nome que eles dão à mesma deusa da fecundidade. Ali estava esse templo. Era a representação dessa deusa, ela tinha vários seios na sua representação, né, na sua imagem, justamente para poder mostrar, né, que ela era fecunda, que ela era produtiva. E a gente observa ali no capítulo 19 do livro de Atos um problema que o apóstolo Paulo teve com os artesãos que faziam essa imagem de Ártemis ou Diana, né? E aí também outro detalhe bastante importante sobre essa cidade é que por 4 vezes ela foi chamada de Neócropes, ou seja, a zeladora do templo onde se cultuava, onde se realizavam cultos ao imperador. Então, essa vertente, né, da Pax Romana, da ideologia da Pax Romana, que incentivava o culto ao imperador romano, como se o imperador romano fosse um deus, havia um templo na cidade de Éfeso. Outras cidades também que a gente vai estudar, a gente vai perceber que também tinha templo lá de culto ao imperador. Mas Éfeso é uma dessas cidades que também tem um templo de culto ao imperador. Então ela meio que brigava com uma outra cidade, que é a cidade de Esmirna, que vai ser a próxima cidade que nós vamos estudar, o lugar de ser a primeira cidade, a maior cidade daquela região da Ásia Menor, que hoje seria a Turquia, né? E os efésios, eles assim, tinham bastante orgulho de serem os guardiões do templo de culto ao imperador e de serem assim propagadores dessa ideologia da Pax Romana. Agora, vamos à carta. Como falamos, vamos ao texto, então vamos contar aí para a nossa tela em que o texto aparece aí, o texto da carta de Jesus à igreja de Éfeso, que é o capítulo 2, a partir do verso 1, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Com essa afirmação, logo de cara, a gente percebe que todas as igrejas são colocadas em pé de igualdade, destruindo qualquer possibilidade de Éfeso ter algum orgulho pelo fato de ser igreja-mãe das demais igrejas da Ásia, né? Não aparece nenhum tipo de indício aqui ou outro, né, que ela teria alguma vaidade pelo fato de ser a igreja-mãe das outras 6 igrejas da Ásia, mas nessa afirmação daqui, a gente já vê que todas as igrejas elas estão em pé de igualdade. Por quê? Porque todos os anjos dessas igrejas estão na mão direita de Jesus. Então, todos eles estão igualmente na destra de Jesus, né? Anjos que a gente já viu nas lições anteriores, que são os pastores de cada comunidade, de cada igreja.
segue o verso 2. Conheço as suas obras. Isso vai ser uma expressão em que em todas as cartas vamos observar a sua presença. E aí é muito interessante a gente considerar que Jesus ele tem um pleno conhecimento de cada igreja local, das suas atividades, do seu comportamento, das circunstâncias, das situações que ela enfrenta. E aí eu fico me perguntando, né, o que Cristo teria para poder falar à igreja, a primeira igreja batista de Vila da Penha, né? O que Cristo... Temos outras pessoas de outros lugares que nos acompanham aqui também nesse estudo do Apocalipse. E o que Cristo poderia falar a respeito da sua igreja? Porque ele conhece muito bem, ele tem conhecimento completo, pleno, de cada comunidade, de tudo aquilo que ela faz, de como os membros agem, né? Isso é muito interessante. E quando a gente está falando aqui, né, ele fala, conheço as suas obras. Obras não necessariamente está ligado às boas obras, boas ações, mas sim ao comportamento, à maneira de viver de cada igreja. Então ele segue o texto, né? Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Aqui já vemos alguns elogios colocados para a comunidade, para a igreja de Éfeso. Primeiro, é a perseverança. Mas perseverança fica em suspenso aí, que a gente vai tratar daqui a pouquinho sobre esse tema, perseverança. Mas aqui também fala de intolerância aos homens maus e discernimento para reconhecer os verdadeiros apóstolos. Quando Paulo ele está na igreja de Éfeso, ele já vai falar desses que viriam para tentar seduzir a igreja. Quando a gente vai lá para Atos, capítulo 20, deixa eu botar aqui na tela para vocês também, Atos 20, Paulo se despedindo dos presbíteros de Éfeso, né, quando ele está saindo de Éfeso. No versículo 19, não, acho que é o 29, ele dá esse aviso. Ele vai dizer o seguinte: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Paulo ele faz esse aviso aqui de que haveriam aqueles que iam tentar arrebanhar com uma falsa doutrina a igreja de Éfeso. E pelo que a gente observa nessa carta, esses homens que Paulo falou chegaram lá e foram devidamente repelidos pela a igreja. E isso, na verdade, é algo que acontece durante o Segundo Testamento, né? Paulo é um apóstolo que vai enfrentar esses homens. A gente observa também ali em 2 Coríntios, capítulo 11, eu vou colocar aqui também na tela. Olha só, por exemplo, o que aconteceu lá em Coríntios, né? Vou colocar aqui na tela, pronto, puxa. Espero que vocês suportem. Eu acho muito bacana essa carta aqui de Paulo, essa parte da carta de Paulo aos Coríntios, porque ele é bastante pessoal na maneira como ele escreve aqui. E assim, a gente percebe uma certa irritação de Paulo aqui. Leia comigo aqui. Espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente daqueles do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Todavia,
não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Assim, Paulo tá bem brabo aqui com o pessoal com os irmãos de Corinto, né? Porque ele tá vendo aqui, fala assim, gente, olha, eu ensinei para vocês, eu ensinei a respeito de Jesus, eu ensinei a respeito do Evangelho, aí vem um bonitão que fala bonito, conta umas piadas, fica um negócio bacana de se ouvir, e vocês se deixam levar por eles? Ah, por favor, eu caminhei com vocês, eu ensinei a vocês, eu mostrei que eu tenho conhecimento, e vocês se deixam levar por um que chega aí e começa a falar uma porção de coisa? Eu acho interessante aqui, porque Paulo, ele tá bem brabo aqui com a igreja de Corinto, que estava se deixando levar. E ele continua, né? Mais para frente, ali no versículo 12, ele vai dizer assim, ó, continuarei a fazer o que eu faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, assim, por esse texto de apóstolo, a gente percebe que isso aconteceu mesmo durante esse primeiro século, né, da igreja. A gente ainda nem saiu do primeiro século. Assim, é bom que a gente tenha isso bastante na cabeça, né? Se a gente imaginar que Jesus morreu lá pelo ano 38, 40, né? Porque, na verdade, o ano 0, que seria o ano do nascimento de Jesus, está meio errado, né? O ano 0, na verdade, foi o ano 5, né? Jesus nasceu no ano 5. O 0 seria o ano do nascimento de Jesus, mas o camarada que fez as contas, ele errou um pouquinho os cálculos, mais ou menos em 5 anos. Então, Jesus, a gente acredita que ele tenha começado seu ministério aos 30 anos, 3 anos de ministério, morto aos 33. Mas como a gente sabe que houve um erro aí desses 5 anos, então Jesus morreu lá pelo ano 38, talvez ano 40, nesses errozinhos de cálculos que aconteceram, né? Então, assim, a gente tem ali Jesus morrendo no ano 38 e já temos aqui com Paulo, tipo, 2 décadas depois, 3 décadas no máximo, falsos apóstolos, falsos profetas, pessoas que chegavam lá com um discurso bacana, se dizendo apóstolos, e na verdade não eram. E esses mesmos, Paulo, quando ele está saindo da cidade de Éfeso, ele alerta aos efésios que eles chegariam. E quando a gente vê João falando, então, alguns anos após Paulo, né, se a gente colocar cronologicamente, seria o terceiro líder de Éfeso, seria o João, né, o autor do livro do Apocalipse, segundo a tradição. Ele elogia os efésios, porque aquilo que Paulo falou aconteceu. De fato, chegaram aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram, e eles conseguiram afastar esses camaradas, né? Bom, versículo 3. Você tem preservado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Perdão, errei a leitura, né? Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então agora aqui a gente vai falar um pouquinho dessa perseverança. Essa perseverança, ela pode ser por 2 coisas, ou as 2 coisas ao mesmo tempo. A primeira é na constância doutrinária, né? Então a gente percebe, até pelo que a gente leu no versículo 2 e tal, e a gente vai continuar nessa leitura da carta, que os irmãos de Efésios, eles tinham um zelo doutrinário, eles tinham ali um cuidado para que se mantivesse a sã doutrina. Então, essa pode ser uma característica da perseverança, apontando que, como comunidade, esses irmãos, eles não cederam, eles não negociaram a invencionices teológicas, né, que apareceram
naquele tempo e aparecem até hoje, né? Infelizmente, a gente observa muito isso na fauna evangélica brasileira, né? Essas invencionistas teológicas aparecendo o tempo todo. Outra questão pode estar ligada também a essa relação em relação à perseverança, é justamente no fato dessa pressão que eles sofreram, que Paulo prenunciou, de serem a todo momento atacados por falsos apóstolos, por falsos profetas, por pessoas que apresentavam um evangelho distorcido. Até mesmo porque, sendo a igreja de Éfeso a igreja mais antiga e certamente a maior das 7 igrejas ali da Ásia Menor, ela era alvo desses aventureiros que chegavam para poder oferecer os seus préstimos. Vamos continuar a leitura aqui. Contra você, porém, tenho isso. Olha, ele elogiou, primeiramente, né, elogiou a perseverança, eles terem suportado o sofrimento e tal, e agora vem o porém, né? Ou seja, aquilo que a exortação. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Isso é complicado, porque quando a gente vai ali no Evangelho de João, vou colocar na tela aqui para vocês, de vez em quando tem que olhar para cá, gente, porque eu opero isso aqui e ao mesmo tempo falo com vocês, então a gente tem que se desdobrar aqui, né? Mas vamos, vai dar certo. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus vai exortar a algo muito importante que vai legitimar o fato de sermos ou não discípulos de Jesus, que é: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Bom, se isso legitima a nossa identificação como discípulos de Jesus, a igreja de Éfeso estava em maus lençóis, porque ela tinha abandonado o seu primeiro amor. Talvez até, a gente está falando aqui de uma comunidade que já devia ter os seus 40 anos, o desgaste por tantas vezes que apareceram esses de fora, querendo levar a igreja para um caminho e tal, isso deve ter, assim, meio que formado uma casca grossa na igreja, né? Eles estavam, assim, talvez já com sentimentos meio endurecidos, talvez com umas atitudes até grosseiras, já meio como né, aquela coisa assim, tava com a vida armada, né? Tava com... E fica uma coisa aqui importante pra gente, que uma vida ortodoxa, o que é ortodoxa? É doutrina correta, né? Orto é correto, doxa, né? Seria os dogmas, né? Seria da onde surge a mesma palavra, né? Dogma, doutrina, ou seja, uma doutrina correta, uma ortodoxia e uma ortopraxia. Oh, meu Deus do céu! O que é ortopraxia, né? Orto, correto. Praxia, prática, uma prática correta, ou seja, uma vida que tenha simplesmente uma doutrina correta e uma prática correta, não necessariamente vai apontar para uma vida espiritual saudável. Olha o que, por exemplo, diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, né? Versículo 1, 2 e 3. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que dê tudo aos pobres, tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Ou seja, a coisa tem que partir de dentro, né? A doutrina correta, elas têm que estar alinhada com o amor, que é o dom perfeito, né? Que é o elo perfeito e o dom que se sobrepõe, né? É o dom mais excelente entre a fé, esperança e o amor, o caminho mais excelente. Por isso Paulo vai trabalhar
o amor no capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o que nós lemos aqui, os 3 primeiros versículos, é o amor dos dons, fé, esperança e amor. O amor é o mais importante. As duas coisas precisam necessariamente andar juntas. Vamos continuar a leitura aqui, agora no versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Jesus, observa aqui, ele não está rejeitando a igreja, muito pelo contrário. Ele está chamando a igreja de Éfeso a um arrependimento sincero, para que eles possam retornar ao caminho. Do contrário, ele retiraria aquele candelabro do seu lugar. Vamos lembrar que os 7 candelabros representavam as 7 igrejas, ou seja, como parte, e aí a gente precisa prestar atenção nisso, né? Porque quando ele fala que retiraria o candelabro, né, e tirarei o candelabro do seu lugar, bom, não necessariamente significa que a instituição não irá permanecer. Ou seja, pode ser que tenhamos uma instituição religiosa dita cristã, no entanto, ela não pertence ao corpo de Cristo. Porque, devido à falta de amor ou qualquer outro motivo, pode ser que ela tenha se esvaziado do sentido e da essência do cristianismo, por mais que aparentemente ela propague uma sã doutrina, propague uma maneira de ser no mundo correta, mas se isso não for do coração, não adianta de nada, né? E Jesus, ele passa... Por isso, gente, que quando a gente vai trabalhar o evangelho, a gente precisa trabalhar ele de maneira correta, né? Muitas vezes, quando a igreja trabalha o evangelho, ela trabalha no sentido do que pode, do que não pode, dos usos, dos costumes daquela determinada cultura, como se o cristianismo fosse, e aí eu vou falar até de uma experiência pessoal, né, daquilo que eu vivi como cristão evangélico, pertencendo a uma denominação tradicional, de ser uma importação de uma cultura europeia, como se a expressão do cristianismo fosse necessariamente uma expressão típica de uma cultura europeia, de hinos, não que os hinos sejam ruins, gente, pelo contrário, eu inclusive, como eu fui criado nesse ambiente, eu amo os hinos, né, do cantor cristão, do inário para culto cristão, do Hinos e Cânticos, acho que é o primeiro inário em língua portuguesa, né? Eu fui criado nesse, então assim, eu amo os hinos. Mas a gente tem que entender que evangelho não é isso. A essência do evangelho não é essa. A transformação que deve ser operada numa pessoa não pode ser de fora para dentro, eu querendo impor usos e costumes meus, né? Porque a transformação continua sendo realizada pelo Espírito Santo, aquele mesmo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que vai moldando a pessoa conforme o caráter de Cristo, né? Isso é bastante importante para que a gente seja assim sacudido, extremamente relevante, principalmente quando nós estamos falando de missão, quando nós estamos falando de anunciar o evangelho, né? Para que a gente realmente não pregue um evangelho diferente do evangelho que está na palavra de Deus, colocando que evangelho é usos e costumes ligados ao meu segmento religioso, à minha tradição religiosa, à minha cultura religiosa. Não é isso. O evangelho é poder transformador, é as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E o trabalho é feito no coração de cada um pelo Espírito Santo, que é derramado sobre todo aquele
que aceita Cristo como seu Salvador, né? Então, assim, o mesmo Espírito Santo que está em mim está também naquele que eu estou discipulando. E esse Espírito Santo, ele vai realizar a obra que ele tem que realizar nessa pessoa. Então, eu não vou impor a minha cultura ao outro, né? Isso é muito importante, gente. Olha, quando a igreja aprender isso, o salto evangelístico que ela vai dar, de relevância na atuação no mundo, vai ser fantástico. Porque a gente vai tirar muita coisa que a gente considera super importante, que a gente considera como sendo o evangelho, na verdade não é tradição de homem e, nossa, perda de tempo, muita perda de tempo que a gente tem com bobeira. Bom, vamos lá. Versículo 6. Mas há uma coisa a seu favor. Ou assoprou, mordeu e agora vai assoprar novamente. Há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Assim, né? Claro, a gente está aqui tratando das cartas, né? E aí vai surgir, por exemplo, termos como esse aí, né? O que são essas práticas dos nicolaítas? Bom, existe algumas possibilidades do que venha a ser esses tais nicolaítas. Alguns vão apontar a partir de Irineu. Irineu, ele está no ano 180 depois de Cristo. Então, vamos novamente, né? Cristo morreu lá no ano 38. Você tem Paulo ali nos anos 60, 70, trabalhando. Você tem Apocalipse no ano 90, Irineu já está no ano 180. Irineu é o primeiro que vai falar a respeito do que viria a ser essas práticas dos nicolaítas, e ele vai dizer que isso surgiu a partir de Nicolau, ou Nicola. Eu até vou ver aqui na NVI qual é a tradução que eles usam, né? É justamente um daqueles 7 primeiros diáconos de Jerusalém. Vamos observar aqui. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, por exemplo, aqui na NVI, Nicanor, Timóteo, Parmenas e Nicolau. A NVI traduz por Nicolau. Esse último aqui, que é um judeu prosélito, ou seja, um convertido ao judaísmo, ele era grego, né? Ou seja, não necessariamente grego, né? Mas ele era um gentio que se converteu ao judaísmo e que depois se converteu ao que mais tarde será chamado de cristianismo, né? Ele era da província da Antioquia. Esse Nicolau, alguns vão, a partir de Irineu, né, que está no ano 180, ele seria esse fundador dessa seita ou desse pensamento dos nicolaítas. E é um pensamento que ele vai trabalhar de uma maneira deturpada a questão da graça de Deus e do perdão de Deus. Paulo ele vai trabalhar isso quando ele vai dizer assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí, então, beleza, olha, então se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então a graça de Deus, ela cobre uma multidão de pecados, então beleza, a gente pode pecar à vontade, porque na liberdade que a gente tem em Cristo Jesus, a graça nos perdoa de tudo. Então eu posso viver da maneira como eu quero, né? Nicolau, segundo o Irineu, ele vai trabalhar essa ideia, ou seja, ele é um dos primeiros heréticos que vão surgir no seio da igreja, né? Ali em Jerusalém. Poxa, ele é um dos primeiros diáconos, né? Dos 7 primeiros diáconos da igreja de Jerusalém. E aí você imagina o que é essa doutrina, né, dos nicolaítas, essa doutrina de Nicolau, de que você pode pecar à vontade porque Deus perdoa, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você imagina o que eles liberavam numa cidade como a cidade de Éfeso, que tinha lá o culto a Ártemis ou Diana, né? Ártemis se você é grego, Diana se você é romano, porque se trata da mesma deusa, que era a deusa da fecundidade, com culto
de fertilidade com prostitutas culticas. Você imagina o que era liberado em nome da liberdade que temos em Cristo, né? Nós temos liberdade em Cristo, não libertinagem, né? Cristo nos chamou para uma liberdade e não para uma libertinagem. Outros vão dizer, por exemplo, que esse nicolaíta aqui, depois que ele morre, assume um tal de Cerinto. E esse Cerinto é aquele que vai colocar em xeque a divindade de Jesus. Olha a viagem de Cerinto. Cerinto ele vai dizer que Jesus é homem, normal, filho de Maria e José, tá? E que quando ele se batizou, veio o Cristo, como se o Cristo fosse algo diferente do próprio Jesus, ou que Jesus não fosse o Cristo, porque na verdade Cristo significa isso, né? Cristo, em grego, é Christos, né? Messias e ungido. É a mesma coisa. Grego, hebraico, português. Cristo, Messias e ungido. E esse Cerinto, ele vai dizer assim, existia o Jesus de Nazaré. E esse Jesus de Nazaré, quando ele foi batizado por João Batista, o Cristo veio sobre ele. E aí ele começou a fazer as obras do Pai. Isso aí vai se somar também com a outra linha gnóstica, né, que vai dizer que tudo que pertence à matéria é mal, só aquilo que está no campo do abstrato, daquilo que não é palpável, no campo das ideias, é que pode ser considerado elevado ou espiritualizado. E aí, então, das duas, uma. Ou eles vão dizer que, na verdade, Jesus de Nazaré é diferente do Cristo, ou que, na verdade, Jesus de Nazaré tinha forma humana, mas não necessariamente ele era humano. E aí, por exemplo, você tem aquelas cartas de João, né? Aquelas 3 cartas de João, né? Bem assim, né? A primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, Judas e Apocalipse. E essa primeira carta que João vai escrever, ele vai justamente combater essa doutrina gnóstica, né? Então ele vai dizer assim, não, Jesus ele não tinha só uma aparência de homem, mas ele era espírito, não. Porque eu toquei, nós vimos, ouvimos, tocamos, nós vimos, ouvimos. Ele é bem enfático nisso, né? Dizendo que Jesus ele era verdadeiramente homem e é verdadeiramente Deus. Então essa doutrina dos nicolaítas que aparecem aí tem essas como é que chama assim? Essas características que são características prováveis, né? De ter sido algo que surgiu a partir de Nicolau, que é um dos 7 primeiros diáconos ali da igreja de Jerusalém, que em algum momento se desviou da fé, e aí entendeu que a liberdade em Cristo era, na verdade, uma libertinagem. Depois que ele morreu, os seus seguidores começaram a seguir Cerinto, que entendiam que Jesus era homem mesmo e que, na verdade, ele só era guiado por uma essência de Cristo, ou seja, uma heresia pura, né? E os efésios repeliram, né, essa doutrina, essa prática nicolaíta. Inclusive, quando a gente for estudar ali tanto a igreja de Pérgamo, na igreja de Pérgamo vai ter aqueles que são seguidores de Balaão, um negócio assim, seguidores da doutrina de Balaão. E lá em Tiatira vai ter os seguidores de Jezabel. Alguns comentaristas vão dizer que a prática dos nicolaítas, a doutrina de Balaão e os seguidores de Jezabel eram, na verdade, todos eles um mesmo grupo, em que Jesus aqui ele só está apontando maneiras diferentes de se referir a esse mesmo grupo, que é um grupo que estava disseminando essa heresia. E aí observa aqui que a igreja de Éfeso ela é chamada a recuperar o primeiro amor. Só que, ora, recuperar o primeiro amor não implica em afrouxamento doutrinário.
recuperar um amor não significa você perder o zelo pela sã doutrina. Observa aqui que até Jesus ele expressa o seu ódio, né? Uma maneira de dizer, ele expressa a sua repulsa. Vamos voltar aqui ao texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 6, né? Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então Jesus ele demonstra a mesma repulsa que os efésios tinham a essa prática, a essa doutrina aí, digamos assim, né, mentirosa, zoada dos nicolaítas. E termina o texto dessa primeira carta com algo também que vai aparecer em todas as outras cartas, que é uma exortação. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Temos aqui, então, a primeira chamada a esse alistamento de vencedores, que nós já falamos que vai acontecer nessa primeira sessão do Apocalipse, né? Que toda a carta ele vai ter esse chamado, esse alistamento aos vencedores. E aí ele vai trazer aqui para a gente, nesse primeiro alistamento, elementos que vão remeter ao Gênesis, que é essa árvore da vida, que também vai aparecer lá no finalzinho do Apocalipse, no capítulo 22. Eu não vou ler aqui agora não, para a gente não ficar adiantando o texto, né? Mas no capítulo 22, lá pelo versículo 14, vai aparecer essa árvore da vida que estará também ali na Nova Jerusalém, que vai descer do céu, né? Então a gente percebe que esse amor e essa lealdade a Cristo é que vai vencer esse medo do sofrimento e da morte, que é uma ameaça constante e presente para aqueles que defendem o reino de Deus, para aqueles que se opõem ao sistema maligno desse mundo. Então, assim, é uma promessa, a gente tem aqui uma promessa de vida para aquele que se manter fiel. E aí, vamos lembrar aqui que é uma promessa de vida, não de uma vida... É claro, a gente está falando aqui de uma vida para além dessa vida, né? Uma vida pós-morte, mas também uma promessa de vida para essa vida, de uma maneira de ser diferente, de uma maneira de ser no mundo diferente, que vai apontar para Jesus, que vai apontar para esse caminho, para essa verdade, para essa vida que temos em Jesus, né? E isso vai depender da nossa capacidade de manter, sim, a sã doutrina, né? A ortodoxia, de manter uma prática correta, que seria a ortopraxia, mas também que tudo isso tem que acontecer guiado sempre pelo amor. Porque sem amor, aí não tem conversa, aí não tem relevância e aí não tem realmente o espírito do Evangelho. Bom, e assim então finalizamos a leitura e o estudo dessa primeira carta dirigida então à igreja de Éfeso. É uma carta em que ela vai falar a partir da realidade política, da realidade ideológica, de uma cidade e de uma igreja que precisa ser capaz de identificar falsos apóstolos, falsos profetas, de conservar a sã doutrina e denunciar esses falsos deuses que estavam ali presentes também naquela cidade, mas contudo sempre guiado pelo amor. E o que é dito para a igreja de Éfeso, o que é dito para os efésios, também serve para nós hoje. Por isso que sempre a carta vai terminar: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, terminamos assim essa primeira carta de Jesus dirigida aos nossos irmãos de Éfeso
E eu quero reforçar para você o convite de desafio de ouvir o livro de Apocalipse. Né? Comenta aí no chat direto, comenta aí, ou coloca nos comentários a seguinte frase: eu estou ouvindo o livro de Apocalipse. Se você não conseguir ouvir, quando eu falo ouvir, é de repente pelo uso de um aplicativo de Bíblia ou alguma coisa assim, né? Que tem alguns aplicativos que você consegue apertar, tem lá um íconezinho, aquele aplicativo YouVersion, você tem a possibilidade de clicar ali, um botãozinho que parece uma cornetinha, alguma coisa assim, e ali você ouve o livro. Então eu quero convidar você a ouvir, porque é um livro que ele tem justamente marcações sonoras que facilitam quem está ouvindo o livro a ler, a entender e compreender melhor o livro. Mas também, se você não puder ouvir, eu quero desafiar você a ler o livro de Apocalipse, né? Para que a gente possa fazer essa caminhada aí de uma maneira mais proveitosa. E se você conhece alguma pessoa que gosta do assunto, que se interessa pelo assunto, alguém que de repente assim tá meio coisa de estudar a palavra de Deus, às vezes o Apocalipse é sempre um tema que desperta uma atenção, né? Então compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai se interessar pelo assunto e vamos ter mais pessoas. Ainda estamos no começo, né? Esses vídeos ficarão aí no YouTube, mas estamos assim, para quem acompanha, né, todo domingo, ainda estamos no começo, estamos na primeira carta das 7 cartas dessa primeira sessão do Apocalipse, né? Então a gente ainda tem muito chão, está muito no comecinho, estamos aí no nosso 5º vídeo sobre o livro do Apocalipse. Então dá para dar aquela corridinha para quem ainda não assistiu os vídeos anteriores e caminharmos juntos nesse livro, que é um livro muito importante, muito relevante para os dias de hoje, né? E fica então o nosso convite, tá bom? Que Deus te abençoe, uma excelente semana e até a próxima.